Capítulo 34. Zacarias se desdobra. Diz antigo adágio popular que a vitória tem muitos pais, mas a derrota é órfã. E com Pilatos as coisas espelhavam exatamente esta realidade verdadeira e triste como reflexo da miséria humana. Ali estava o todo-poderoso governador da Palestina, que até há poucas semanas contava com um sem número de apaniguados que se aninhavam à sua sombra à cata de favores e de melhores posições, tão só pelo fato de serem base de sustentação. Todavia, uma vez caído na desgraça imperial, não importava se injustamente ou com motivos reais para merecê-la. O certo é que agora ninguém se apresentava para solicitar informações dele ou prestar solidariedade ao prisioneiro. Isso era demasiado doloroso ao procurador da Judéia, que se via afastado de todas as suas prerrogativas do cargo importante que exercera, além de ter que se ver diminuído perante a grande capital imperial. Era homem de tradição militar, na qual o orgulho é sempre um valor a ser preservado e defendido. Assim, a humilhação que em qualquer um já seria grande, nele era mais profunda e doída, levando-o à beira da insanidade. Naturalmente imaginou que a sua chegada não seria acompanhada de paradas militares que o saudassem, mas jamais havia imaginado aquilo como recepção, a prisão nua e crua. Nos primeiros dias, a revolta se estabeleceu de imediato e seu caráter arrogante se opunha a qualquer contemporização. Gastara a voz em gritaria ensandecida, através da qual conclamava os que o escutavam a que o libertassem, já que não havia sido acusado de qualquer crime formalmente. No entanto, o silêncio que obtinha como resposta foi sendo cada vez mais doloroso ao seu espírito altivo, acostumado a mandar desde os tempos em que desempenhara as funções militares que o distinguiram, à vista dos líderes romanos na Baixa Germânia, em especial na altura de Vindobona, atual Viena. Voltemos, leitor querido, um pouco no tempo para entendermos o seu drama pessoal. Ali desempenhara suas funções oficiais com destaque, já que a fronteira do Danúbio estava sempre envolvida em ataques bárbaros e conspirações estrangeiras como ponto fraco do império. Em face do sucesso, fora trazido a Roma, onde, à sombra da tradição de sua esposa, pertencente à nobre família patrícia, pôde receber as homenagens que se deviam a um homem de caráter forte e naturalmente violento. Todavia, as fragilidades de seu espírito se apresentaram antes que a sua capacidade pessoal pudesse ser posta à prova em novas missões no estrangeiro. Aproveitando-se da fama transitória e dando vazão ao seu espírito aventureiro, Pilatos se envolveu em um sem número de relacionamentos extraconjugais, que a boca do povo contava qual tinha sido a última das romanas virtuosas que se tinha entregado aos seus encantos todos os dias. Naturalmente, esse conceito negativo feria o padrão de moralidade inaugurado por Augusto, mantido e ampliado por Tibério, depois que galgou o poder com a morte daquele. A figura de Cláudia vinha sendo alvo de constante achincalhamento popular, e a sua nobreza se recusava a adotar qualquer postura que viesse a desonrar o matrimônio e o marido. Conhecia as suas fraquezas como homem e não estava disposta a igualá-las como é tão comum a muitas mulheres de todos os tempos. Mantinha-se de pé e com a consciência tranquila, fingindo não escutar a boataria e pedindo aos deuses que a ajudassem, bem como ao marido, a fim de que uma solução pudesse ser dada ao seu trauma pessoal. Inúmeros setores da sociedade patrícia romana se mobilizaram em favor de Cláudia, ainda que para preservá-la tivessem de tentar ajudar Pilatos,
afastando-o do centro dos escândalos onde se colocara em face de seu fugaz sucesso na frente de combate. Se permanecesse em Roma na condição de herói que é sempre buscado pelas criaturas fragilizadas, procurando o ombro forte, não haveria sossego para a família, já que as próprias mulheres mais afoitas se incumbiriam de ser sempre a tentação que demandava a presa fraca para resistir. A nova situação em que se achava encantava-lhe o caráter arrojado e isso fazia se sentir quase como um deus. Tantas vezes ouvir histórias de oficiais homenageados por todos os tipos de festas, desde a que se originava nos palácios do Palatino e Aventino, no Monte Capitolino, até as que se arrastavam noite afora pelas ruas mais escuras, becos menos importantes, onde os soldados se misturavam com prostitutas e bebiam tudo que viam pela frente até o raiar do dia. Naturalmente, para Pilatos, esses momentos de fama transitória lhe haviam feito muito bem ao ego, mas agora estavam cobrando seu preço. A família tradicional de Cláudia não iria aceitar que o seu nome fosse lançado à lama das ruas pelo homem medíocre que se fizera mais respeitado, tão somente por ter ingressado na sombra da tradição familiar patrícia a que Cláudia pertencia. Por isso, conjugaram-se todos os esforços para que se lhe conseguisse um cargo que fosse, ao mesmo tempo, enaltecedor e que o afastasse da capital, a fim de que os escândalos não ferissem a integridade da mulher respeitada a que se ligara. Como já se explicou antes, foi por isso que Pilatos fora mandado para a Palestina, em uma nomeação que poderia ser interpretada tanto como prêmio quanto como punição. Agora, depois que regressou nas condições que o leitor pôde observar, ninguém se dignou procurá-lo sequer para lhe estender um pouco de água. Seus companheiros de lutas se mantinham na maioria presos à antiga região da Baixa Germânia, também conhecida por Gália, porque ali nunca era demais manter tropas hábeis e líderes enérgicos. Os parentes de Cláudia não se interessavam por ele, e tão somente Fúlvia era alguém que agora em Roma poderia desejar visitá-lo, o que não ocorrera até aquele momento. Diante deste quadro, não é difícil avaliar a surpresa que o prisioneiro experimentou quando ouviu o seu nome sendo chamado por alguém à porta. Senhor governador, senhor governador, falara Zacarias balbuciante. Sim, sou eu mesmo, quem me chama? Tire-me daqui rápido, pois eu estou encarcerado sem motivo, falou o autoritário. Meu senhor, eu não tenho poder para tanto, mas estou aqui para servi-lo graças ao coração generoso do centurião responsável por esta prisão triste e difícil. Quem é você? Falou ansioso Pilatos. Eu sou seu amigo que, na medida do possível, procurarei ajudá-lo no que suas necessidades e minhas possibilidades o permitirem. Como é seu nome? Eu me chamo Zacarias, falou sem procurar identificar-se, pois já havia transcorrido muito tempo, desde aquele encontro nas cercanias de Nazaré. Zacarias era um nome comum entre os hebreus, sempre acostumados a batizar seus filhos de acordo com a tradição religiosa de seus ancestrais. Ouvindo-lhe a referência nominal, Pilatos comentou irônico. Quer dizer que ando tanto tempo, milhas e mais milhas, deixo a Palestina maldita, chego a Roma de todos os Césares e, em vez de ser visitado por um romano, o primeiro que me procura é um judeu. Eu mereço essa punição, confesso. Está à cata de vingança como a maioria das víboras de sua raça? Deseja matar-me ou conferir o que os próprios romanos estão fazendo comigo para escarnecer de minha sorte? É enviado de Anás ou Caifás para ver meu destino de dor diminuir minha autoridade perante eles? Não, meu senhor, sou apenas um servidor que está atendendo a um chamamento de um amigo que me pediu o acompanhasse por onde passasse.
Assim estarei por aqui sempre que me permitirem. E se não for ofendê-lo, meu patrão, aquele que me mandou ajudá-lo, pediu que eu me informasse quais são as suas necessidades imediatas para que elas possam ser supridas. Bem, Zacarias, eu não posso imaginar quem seja esse homem, mas vindo de alguém como você, naturalmente deve ser um patrão judeu. E como todos eles mesquinhos, interesseiros, avarentos, oportunistas, negociantes ao extremo, imagino que tal auxílio não me custará pouca coisa. Por isso, diga ao seu patrão que eu não tenho nada mais na vida e que, apesar de sua generosa oferta, não poderia aceitá-la, já que a deusa Fortuna deu as costas para mim. Vendo que seu pensamento funcionava com rapidez e certa lógica, Zacarias buscou manter diálogo saudável e inspirador com ele, o que se tornou difícil diante de seu pensamento derrotista e fragilizado. Eu não tenho amigos, falava exasperado. Sequer entre os romanos eu possuo alguém que me procure para solidarizar-se comigo. Que dizer amigo entre os judeus? Que eu tive de dirigir como um estrangeiro, tomando-lhes os recursos na forma de tributos. Quem o mandou aqui deve ser um tremendo sátiro a gozar das desgraças dos outros e inspirar-se para suas comédias. Ou então deve ser um tolo que não sabe o que está fazendo ou um vingador que quer minha cabeça. Atormentado pelo período de prisão, Pilatos via inimigos por todas as partes. Durante a noite, suas vítimas vinham acusá-lo dos crimes que ele ordenara, ou que se cometeram em seu nome ou com a sua autorização. Inúmeros espíritos juraram vingança contra aquele homem importante que se via imprestável agora para qualquer perseguição. Seu sono não lhe permitia descanso, pois tão logo seu espírito saía do corpo físico, se deparava com uma grande quantidade de cobradores, sócios de delitos, mulheres enganadas em seu afeto, maridos que o odiavam por sua conduta agressiva no esforço de seduzir suas esposas, pais que o odiavam por verem suas filhas aliciadas pelos sacerdotes a fim de que seu leito estivesse sempre bem recheado de formas femininas tentadoras. Sempre estava sendo convocado a defrontar-se com seus crimes, e isso produzia uma aversão ao sono, propiciando-lhe longos períodos sem dormir e, consequentemente, sem descanso. Ao mesmo tempo, o espírito de Sulpício Tarquinius se imantara ao seu senhor, colando-se magneticamente a Pilatos, aumentando-lhe a irritação e o desequilíbrio emocional, já que antes ou depois da morte do corpo físico, os que são parecidos, os que se afinizam em temperamento, gosto, paixão, idealismo, crime, vício, estes se atraem uns aos outros. Assim, ao seu lado se encontrava Sulpício, desde que se deu sua desencarnação, e a partir daí, sua presença se fez sentir com mais crueldade junto do governador, que, inspirado por suas maldosas sugestões mentais, mais e mais amargas, tornou as perseguições aos moradores da Samaria. Daí porque Pilatos se entregara à tirania ao insano desejo de fazer vítimas para desforrar a morte de seu lictor. Era a presença espiritual de Sulpício ao seu lado que lhe produzia no espírito naturalmente violento e opressor ainda mais opressão e violência. Esse era o panorama espiritual de Pilatos, que na prisão, somente fisicamente, se apresentava solitário. Ao seu redor, uma chusma de adversários, sócios, servidores, comparsas espirituais. Todos se congregavam presos ao desejo do exercício do poder e das vantagens que ele propiciava. Meditando rapidamente sobre a sua situação, o governador levou em conta a sua relação com os poderes romano e judeu, e a ironia de estar ali à mercê da vontade romana para seu julgamento e da benevolência judaica que lhe estendia o auxílio. Como negar-se a recebê-lo quando, em verdade, seus melhores amigos ou aqueles que ele pensava ingenuamente ostentar esse título tão significativo
haviam preferido bani-lo de suas vidas. Assim, apesar de não ter conhecimento ou lembrança de onde é que viera aquele velhinho, a sua simples presença naquele local, sobretudo por causa de seu absoluto isolamento ou até mesmo em face de um próximo resgate da liberdade, quem sabe através de uma fuga facilitada por algum simpatizante de sua causa, tudo isto representava para ele a chance única a qual tinha de se agarrar. Olhando para o vão da porta, respondeu indiferente. Bem, Zacarias, diga ao seu amigo que se ele pretende gastar seu tempo com coisa que não vale a pena, eu lhe agradeço, se puder me trazer algumas frutas ou algum alimento que se possa comer, pois estes que me entregaram até hoje são incomíveis. Nem as ratazanas que aqui não param de perambular se animam a provar os temperos de tais iguarias. Está bem, meu senhor, amanhã retornarei trazendo alguma coisa, depois conversaremos mais. Até lá. E dando por encerrado o breve contato, Zacarias se sentia feliz por ter conseguido penetrar nas barreiras mais difíceis de serem vencidas, graças à confiança em Deus e ao modo generoso, sincero e verdadeiro com que ele se comportava perante os soldados. Lucílio já lhe entendia a tarefa no interior da prisão. Não era apenas para consertar sapatos que Zacarias desejava entrar. Ele entendera, depois que conhecera a mensagem de Jesus, que todos nós estamos onde estamos para fazermos o melhor pelos nossos semelhantes. Assim ele próprio já se vislumbrava mais amistoso com os demais soldados, procurando ajudá-los em seus problemas pessoais e fazendo com que mais de um deles o acompanhasse à reunião noturna que se fazia na hospedaria de Jonas. No dia seguinte, à hora combinada, Zacarias penetrava na infecta fortaleza para dar continuidade ao trabalho que desenvolvia ali dentro, ao mesmo tempo em que, no momento adequado, Lucílio lhe permitiria a paz necessária para que ele pudesse conversar com Pilatos mais intimamente. Levou consigo uma provisão de frutas frescas e secas, sementes fortalecedoras, um pouco de água limpa e um odre pequeno com uma porção de vinho suave. Levou ainda azeite e mel como elementos curativos para eventuais feridas. Quando Lucílio conduziu à cela com a voz embargada pela emoção da lembrança de Jesus, Zacarias pediu-lhe sincero: Meu filho, você tem sido tão generoso comigo que eu me envergonho de lhe pedir uma coisa a mais, dentre tantas que já me propiciou. E como Lucílio venerava aquele velhinho que todas as noites ia evangelizando sua alma, pôs-se à disposição de Zacarias para atendê-lo em qualquer pedido, desde que isso estivesse dentro de suas atribuições. Eu gostaria de falar com o preso olhando-o frente a frente. Mas eu não posso permitir que ele saia da cela, Zacarias, falou titubeante o centurião responsável. Eu sei, meu amigo, e não foi isso que eu pedi. Pedi para falar pessoalmente com ele, e se ele não pode sair, deixe-me então entrar lá para falar com o coração. A nobreza daquele ancião era de emocionar. Estava pedindo para entrar na cela, quando qualquer pessoa normal não desejava sequer passar pela calçada externa que margeava a prisão, famosa por sua dureza para com os presos. Não será perigoso? Você está sob minha responsabilidade, Zacarias. Veja, Lucílio, estou aqui carregando somente estas frutas e este pouco de água e vinho que faço questão que você examine para ver que não há qualquer objeto que possa facilitar a fuga do prisioneiro. Sim, não é isso que eu quero dizer. Quero dizer que, com você lá dentro, será fácil que ele obtenha um refém e procure negociar sua fuga, meu amigo. Não acredito que isso seja possível acontecer, Lucílio. Seu estado é de absoluta debilidade e muito me espanta que a cabeça esteja tão lúcida como pude avaliar ontem em nossa rápida conversa. Além do mais, eu não valho nada e se ele pretende sair da prisão me usando como objeto de troca, está perdido. Eu o autorizo a permitir que ele me mate, a dar-lhe liberdade a esse preço.
Convencido pelos argumentos amigos daquele homem insuspeito e corajoso, Lucílio, então, esboçando um gesto de contrariedade, afirmou: Você tem muita coisa a nos ensinar sobre Jesus, Zacarias. Veja lá se não vai se expor em demasia, acabando por ser assassinado por esse doido e nos deixando órfãos do reino da verdade. Sem você, a quem escutaremos? Eu lhe agradeço, Lucílio, pois sua compreensão irá entender que o que estou tentando fazer é justamente viver o que Jesus nos aconselhou. E sem medo de errar, posso lhe dizer que este seria o gesto que o Messias teria tido para com um aprisionado, mesmo que ele fosse culpado e tivesse sua culpa provada. Esta é a verdade que Jesus pregou e pediu que vivêssemos, que nos amássemos uns aos outros como ele nos amou. E falando nisso, aceitou entrar na cela imunda onde Pilatos fora recolhido e estava esperando pela concretização de seu destino que seria decidido finalmente pelo conjunto dos senadores romanos que tinham se unido a Flamínio para o exame das arbitrariedades relatadas por Públio. Enquanto Zacarias tem a sua primeira entrevista pessoal com o governador, nos bastidores do poder romano, as peças se moviam para que o destino seguisse o seu curso. Uma vez regressando a Roma, Sálvio e Fúlvia voltaram a ter o estilo de vida tola e dissoluta que ele, quanto ela, levavam em Jerusalém. No entanto, o espírito vingativo de Fúlvia foi tomado de temores quando soube da derrocada do governador, seu cunhado e ex-amante. Acreditando que a sua condição de prisioneiro poderia comprometer-lhe a posição na capital do império, local de onde não pretenderia nunca mais sair, a mulher mesquinha igualmente passou a temer pela possibilidade de Pilatos revelar as intimidades que manteve com ela, ou que no curso do processo tais fatos fossem revelados publicamente, o que seria um escândalo, ainda pior do que o governador houvera protagonizado há mais de uma década. A sua conduta como amante de seu cunhado na casa de sua própria irmã Cláudia seria extremamente perigosa para sua reputação já dúbia. Por isso, Fúlvia se valeu de todos os recursos de que dispunha para conseguir com que Pilatos fosse mantido preso e, se possível, exilado. Naturalmente que a sua condição feminina e a sua peculiaridade de estar casada com o pretor Sálvio dificultavam-lhe a mesma licenciosidade constatada na Palestina distante. Todavia, não deixou de insinuar-se perante homens sem muitos escrúpulos morais, que viam no poder que exerciam as mesmas oportunidades de devassidão, obtendo deles o compromisso de lutarem pelo banimento de seu cunhado, sem revelarem, contudo, a sua interferência. Ainda lhe doía, antes de tudo, a perda da preferência em face de Lívia, que nitidamente passara a postar-se como o objetivo maior do ex-governador. Essa troca no imaginário feminino produzira em Fúlvia o efeito arrasador que só é acontecer em todas as pessoas egocêntricas quando deixam de ser colocadas no centro do mundo dos outros. Jurou que se vingaria de Pilatos e agora estava buscando realizar tudo ao seu alcance para conseguir afastá-lo para sempre de seu caminho. Fez correr propinas gordas, aceitou rebaixar-se moralmente deitando-se com velhos influentes e repugnantes, tão só para conseguir o que desejava. Assim, graças aos seus esforços, a sua causa ia ganhando campo e no espírito de boa parte das autoridades, o caso Pilatos era uma vergonha da qual se devia livrar, se não pela execução, ao menos pelo banimento. Matar o romano que muito fizera pela manutenção da ordem seria indigno dos seus pares. Todavia, usá-lo como exemplo para que outros como ele não se estimulassem a conduzir os negócios do Estado pelos caminhos da corrupção seria algo apropriado pedagogicamente falando. Assim, enquanto Fúlvia tecia sua rede de influências
para prejudicar aquele que lhe servira aos caprichos femininos, e com isso mais e mais se comprometia diante das leis do universo. Zacarias se apresentava perante o governador, levando-lhe a receita alimentar que o pudesse sustentar no amargo transe em que estava vivendo. Buscara o apóstolo tratar de suas enfermidades, muitas delas consistentes de mordidas de ratos, infectadas pelo estado sórdido das masmorras imperiais. Além disso, deixou que Pilatos falasse tudo o que queria, já que fazia muito tempo que o governador não tinha com quem conversar, e por isso naturalmente precisaria colocar para fora toda a torrente de indignação e revolta que marcavam a sua estada em Roma. Já havia passado mais de um mês de sua chegada, e aquela era a primeira vez que alguém que não fosse soldado entrava em sua cela. Vendo o estado geral, Zacarias procurou arrumar as coisas e organizar um pouco a bagunça generalizada. Pediu a Lucílio que lhe permitisse limpar o lugar, varrendo e combatendo os ratos, retirando o feno apodrecido que lhe servira de colchão, e substituindo por algo mais compatível com o local e com o prisioneiro. Fez ver ao centurião que ninguém deixaria de ser prisioneiro se dormisse em uma cama de campanha, dessas que os militares estavam acostumados a usar em suas incursões de conquistas. E suas argumentações a favor do prisioneiro tinham tanto de verdadeiras e humanas, generosas e doces, que Lucílio outra coisa não fazia senão atendê-las. Afinal, também estavam tratando de um romano conhecido e respeitado por seus feitos no passado. Assim, o panorama interno da cela de Pilatos foi renovado com a presença daquele ancião que mais parecia um anjo tutelar do que um reles sapateiro. As vestes de Pilatos foram trocadas por roupa limpa que Zacarias comprou e trouxe ao prisioneiro. Com os aparelhos de corte específicos para as tarefas de sua profissão, o velhinho cortou os cabelos crescidos e desalinhados do governador, aparou suas unhas e cortou a barba hirta, de modo que, ao final de alguns dias, o homem já estava mais integrado novamente à sua condição humana, tornando-se mais doce e cordial, apesar da situação que não se alterara e que considerava injusta. Todavia, o carinho de Zacarias, que nunca o desafiara, que nunca lhe apontara os erros do passado, que sempre tinha um conselho amigo e cordial, que não feria a sua suscetibilidade de homem fracassado, isto tudo ia sutilmente abrindo caminhos dentro da armadura daquele romano imaturo que a experiência do sofrimento estava retemperando. Ao término da primeira semana, os cuidados de Zacarias haviam produzido no interior da célula a transformação necessária para que Pilatos não se sentisse mais prisioneiro, e sim um hóspede a quem era impedida a saída do quarto. Por isso, Zacarias procurava fazer-lhe, às vezes, trazendo-lhe tudo o que ele precisasse, facultando-lhe a realização dos menores desejos. E para tais gastos, o apóstolo contava com seus próprios recursos, largamente economizados, desde a venda de sua casinha em Emaús, e agora ajudado pelos amigos da hospedagem de Jonas, que, compreendendo os deveres de Zacarias para com o sofrimento daquele homem pecador, tudo procuravam fazer para ajudá-lo a cumprir a solicitação pessoal de Jesus. Quando seus amigos de conversas noturnas souberam que Jesus havia pedido a Zacarias que acompanhasse Pilatos pessoalmente, a fim de que ele recebesse a palavra do reino de Deus, todos se deixaram envolver por um rio de lágrimas emocionadas. E imediatamente se solidarizaram como se o mestre os tivesse convocado a todos para essa realização. Assim, passara a ser a estalagem de Jonas, aquela que se responsabilizaria pelo fornecimento do alimento a Pilatos e a alguns dos soldados da prisão, vitimados pelos maus tratos e pelas tragédias pessoais que lhe impunham uma condição de quase miserabilidade.
Os outros amigos se conjugavam para fornecer as roupas, ajudar na arrumação, providenciar alguma mesa pequena e cadeira para que Pilatos tivesse onde se sentar, arrumar a pequena cama de campanha onde pudesse dormir. Tudo isto em decorrência da força que a mensagem de Jesus havia semeado no coração daqueles homens, por causa do exemplo humilde de Zacarias. As orações noturnas eram feitas sob o véu da gratidão e da alegria verdadeira, tornando todos os que se conheceram naquele local irmãos pelos laços verdadeiros do Espírito, solidários em todos os momentos e, por assim dizer, os primeiros divulgadores da verdade cristã através de suas próprias transformações. Roma era muito grande para se importar com um pequeno contingente de almas abnegadas e solidárias. Por isso, ainda estava longe o dia em que, tornando-se avassaladora, a verdade cristã seria perseguida pelos governantes e punida com os espetáculos horrendos nos quais os cristãos enfrentavam o martírio das feras ao som dos cânticos de fé inabalável. Aquele grupo seria o embrião de novos grupos. A escrita que Simão houvera dado a Zacarias multiplicara-se em cópias que passavam a circular entre os frequentadores assíduos de tais encontros, levando-se a mensagem de renovação e esperança ao seio de uma comunidade pervertida pela miséria moral, pelas injustiças sociais, pelos descalabros administrativos, pelo modo mundano e pagão de se relacionar com as coisas divinas. Roma estava pronta para ser incendiada, e os primeiros cristãos estavam começando a acender o pavio. Esse foi o verdadeiro incêndio em que a cidade das 7 colinas efetivamente se viu envolvida. Não que o visionário e alucinado Nero ateou para o deleite de seus olhos perturbados à cata de inspiração. A cidade começara a arder antes pelo fogo lento e imperceptível da verdade e do reino de Deus, que começara a subir dos mais baixos patamares do povo até crestar os tronos mais dourados e poderosos, que igualmente séculos depois foram tragados. O impulso de ajudar Zacarias a ajudar Pilatos tomou conta daquele grupo de homens e em Roma pela primeira vez se viu um grupo de pessoas reunido tão somente pelo bem-estar de outrem, sem lhe apreciar o mérito ou lhe impugnar o caráter com os vícios e erros de outrora. Todos estavam fazendo o que Jesus pediu, odiavam o crime, mas amavam o criminoso. Isso estava transformando Pilatos, que deixara de ser um homem mesquinho e passara a apreciar a conversação que agora acontecia também na presença de Lucílio. Eram momentos agradáveis e em breve Pilatos os apreciaria ainda mais. Isso porque, à medida que Zacarias lhe ia fornecendo o que suas necessidades solicitavam, ainda que seu orgulho não o pedisse, mais e mais o prisioneiro vinha, desejando saber quem é que havia enviado o velhinho para cuidar dele com tanto préstimo e zelo. Zacarias, para não lhe ferir o espírito, recusara-se até então a revelar o que tinha acontecido.